Ontem à noite eu estava lendo o Salmo 27. É um salmo conhecido, um salmo de confiança, de segurança em Deus, de alguém que sabe em quem colocou a sua esperança. E enquanto eu lia, uma frase específica me chamou a atenção. Não foi o versículo inteiro, foram só as primeiras palavras do versículo 4. Na minha Bíblia está escrito assim: Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei. Quem escreve isso é Davi. E o tema desse salmo é justamente confiança em Deus e anseio pela sua presença. Se a gente continua lendo o versículo, Davi deixa claro que essa uma coisa é estar na presença do Senhor, habitar na casa do Senhor, contemplar sua beleza. Mas o que me marcou não foi só o pedido, foi a combinação das duas coisas. Pedi e buscarei. Não é só pedir, é pedir e buscar. E isso me fez pensar em quantas vezes nós pedimos algo a Deus e simplesmente deixamos para lá. Ah, Deus sabe. Ah, eu já orei. Ah, Deus conhece meu coração. Tem gente que nem ora mais porque usa exatamente essa frase. Deus sabe dos meus sonhos. Deus sabe do que eu preciso. Mas existe algo muito importante aqui: intencionalidade. A vida com Deus não é esse lugar de deixa a vida me levar. Não é viver no automático, no se for para ser, será. Existe uma responsabilidade nossa de entender o que desejamos, o que estamos pedindo e o que estamos buscando. Quando Davi diz, pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, ele está dizendo, eu sei o que eu quero diante de Deus e eu não vou viver de forma distraída em relação a isso. Isso significa nadar contra a maré com a força do nosso braço? Não. E é aqui que entra o tema do descanso. Mas antes, deixa eu falar de algo muito importante: verbalizar. Quando nós pedimos algo a Deus em voz alta, quando nós colocamos em palavras aquilo que está no nosso coração, algo acontece primeiro dentro de nós, porque o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Às vezes, algo fica só no mundo das ideias. E enquanto está ali, a gente não tem plena consciência daquilo. Mas quando a gente verbaliza, a gente se escuta. E isso traz clareza, discernimento, até confronto. Talvez você já tenha passado por isso. Você fala algo em voz alta e pensa, nossa, isso nem faz sentido. Ou então, uau, isso é realmente importante para mim. É como aquela expressão, se enxerga. Quando a gente fala, a gente se enxerga. E quando levamos isso para a oração, acontece a mesma coisa. Pedir nos ajuda a alinhar o coração, a entender se aquilo é realmente um desejo saudável, se está alinhado com a palavra, se traz paz. Agora entra a pergunta central: como descansar em Deus sem abandonar aquilo que estamos pedindo? Porque descansar não é fingir que não existe. Descansar não é deixar para lá. Descansar não é parar de orar. Descansar é confiar sem permitir que o desejo se transforme em ansiedade. Existem coisas que nós sabemos que Deus quer nos entregar. Não é fantasia, não é ilusão. É promessa, é direção, é algo que traz paz ao coração. Mas ainda não é o tempo. E aí mora o perigo. Quando o anseio vira ansiedade. Quando o desejo vira inquietação. Quando a espera vira peso. Eu não sei você, mas eu tenho coisas na minha vida que são tão reais dentro de mim que eu preciso vigiar para que esse anseio não se torne prejudicial. Porque o problema não é sentir. O problema é a intensidade. Alegria em excesso vira euforia e imprudência. Medo em excesso vira paralisia. Desejo sem vigilância vira ansiedade. Então, como lidar com isso? A primeira coisa é vigiar os pensamentos. Anota isso se puder. Os pensamentos são a porta de entrada. Emoções e ações nascem ali. Se você nutre um pensamento por tempo suficiente, ele vira sentimento.
Se vira sentimento, vira comportamento. Ninguém controla os pensamentos que surgem, mas todo mundo controla os pensamentos que permanecem. Pensamento errado apareceu? Não negocia. Não senta para conversar com ele. Levanta, muda o foco, ocupa a mente, ora, faz algo prático. Porque pensamento nutrido vira morada. A segunda coisa é declarar a palavra. O dia a dia não tem música de fundo, não tem culto o tempo todo, não tem gente impondo a mão em você toda hora. O que sustenta a nossa fé no cotidiano é a palavra. E não é só ler, é declarar. Quando você lê a palavra na primeira pessoa, algo muda. O Senhor me guarda. O Senhor me fortalece. O Senhor é o meu pastor. Isso não é teatro. Isso é autoridade espiritual. O mundo espiritual respeita quem sabe quem é e sabe o que carrega. O inferno reconheceu Jesus e reconhece quem anda com ele. Mas existe um detalhe importante. A autoridade espiritual exige vida vigiada. E aqui entra o terceiro ponto. Feche as brechas. Brecha não é só pecado escancarado. Brecha é pensamento alimentado. Brecha é emoção desgovernada. Brecha é palavra mal falada. Brecha é hábito negligenciado. A Bíblia diz que o diabo se afastou de Jesus até a ocasião oportuna. Isso significa que ele procura oportunidade. E oportunidade nasce de brechas. Por isso, vigiar não é paranoia, é maturidade espiritual. E o quarto ponto, continue orando, jejuando e declarando, mesmo descansando. Descansar em Deus não é cruzar os braços, é não agir movido pela ansiedade. É não tentar resolver tudo na força do próprio braço. É não atropelar o tempo. O próprio Salmo 27 diz mais adiante: espera pelo Senhor, anima-te e fortaleça-se o teu coração. Esperar fortalece, esperar amadurece, esperar preserva. Quando a gente não descansa, a gente chega exausto até as promessas. E bênção não é para nos encontrar quebrados no meio do caminho. Confiar é diferente de acreditar. Até o inferno acredita. Mas confiar é descansar mesmo sem ver. Se Jesus dormia no barco em meio à tempestade, não faz sentido eu entrar em desespero. Se Deus está em silêncio, talvez seja a hora de silenciar também. Fazer a nossa parte, orar, declarar, jejuar, vigiar pensamentos, fechar brechas e seguir vivendo um dia de cada vez. Quem espera no Senhor não se decepciona. Então, anota isso e guarda no coração. Vigie os pensamentos, declare a palavra, feche as brechas, ore, jejue e confie. Descansar em Deus não é abandonar, é confiar sem se destruir no processo.